É possível superar a fome, o sofrimento e as doenças, mas como fazer isso em uma sociedade cheia de propaganda? O protagonista pode resistir ao sistema estatal, que está fazendo uma lavagem cerebral tecnológica. Como ele pode ajudar seus novos amigos, que não têm ideia de que estão sendo transformados em zumbis vivos? Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. Em 2157, a humanidade pôs fim à guerra, à fome e ao terrorismo. A natureza do planeta foi restaurada, as descobertas no campo da medicina venceram todas as doenças e liberaram todos os recursos do corpo humano. Os habitantes da Terra, conhecidos como exploradores livres, partiram para descobrir novos planetas viajando pela vasta extensão do espaço. Maxime Cammerer é um desses viajantes. Durante sua pesquisa, sua nave é danificada por um asteroide e faz um pouso de emergência no planeta mais próximo. Como resultado do acidente, a nave explode e só resta ao viajante uma solução: explorar um novo mundo. Ele não tem como voltar e não tem como entrar em contato com a Terra. O novo planeta é parecido com a Terra e Maxime espera encontrar vida lá. Ele encontra um nativo, mas o homem parece hostil. Para entender o idioma do nativo, Maxime usa um dispositivo especial implantado em seu ouvido. Um certo Zé faz o jovem prisioneiro e o entrega às autoridades locais. O prisioneiro é interrogado por meio de um fone de ouvido que exibe seus pensamentos em uma tela. As autoridades entregam Maxime a um dos soldados, um cabo chamado Gaigaal, e ordenam que ele seja transportado para a capital. Os jovens estão a caminho de seu novo destino quando um estranho sinal é ouvido no ar, durante o qual todos os soldados começam a repetir fanaticamente as palavras do hino nacional. Durante a viagem, Maxime percebe que torres estão sendo construídas em várias partes do planeta. Guy explica a ele que essas estruturas protegem a população dos mísseis inimigos. Enquanto conversam, uma das torres explode e empilha detritos em cima do comboio. Guy se encontra embaixo das estruturas de ferro e não consegue sair, mas Maxime o ajuda. O cabo afirma que a explosão foi organizada por agentes inimigos. Guy e Maxime continuam sua jornada a pé e chegam à capital. Naquele momento, o chefe do Departamento de Investigações Especiais, Stranik, ordena que seu subordinado Funk leve o prisioneiro até ele. Outro funcionário influente do país, procuror, fica sabendo do interesse de Stranik e ordena que seu assistente descubra toda a situação. As torres da cidade são ativadas como no campo de treinamento militar, onde Maxime as viu em ação. Procuror se prepara para sua libertação, senta-se no vaso sanitário e insere uma haste especial na boca. Funk entrega o prisioneiro a Stranik, mas quando as torres são ativadas, ele começa a sofrer um ataque epilético. Em pânico, Maxime foge de sua escolta, vagueia pela cidade e explora a vida extraterrestre. Enquanto isso, em um dos prédios do governo, começa uma reunião dos chefes de Estado, conhecidos por todos como os pais desconhecidos. Maxime se encontra em um pequeno café, onde defende uma garçonete que está sendo assediada por um visitante rude. A garota lhe agradece pela ajuda e eles começam a se conhecer. Descobre-se que ela se chama Radha Gaal e que Guy, que Maxime já conhece, é seu irmão. Quando o terráqueo leva a garota para casa, eles são atacados por uma gangue, incluindo um cliente que se aproveitou da garçonete. Maxime rapidamente lida com os agressores e Radha o convida para ir para casa. Algum tempo depois, Guy chega. Maxime observa o comportamento de seus novos amigos e logo percebe que eles, assim como os outros, são fortemente influenciados pela propaganda estatal. Eles até rejeitam fatos científicos, como a existência do espaço. Radha afirma que o planeta deles é oco e que os humanos vivem em uma esfera. Em uma conversa com Maxime, Guy lhe conta sobre seu planeta, chamado Sarax, que ele acredita ter sido salvo pelos pais desconhecidos. Foram eles, diz Guy, que construíram as torres de defesa que protegeram a população dos mísseis inimigos e evitaram guerras. Nenhum dos habitantes sabe seus nomes, pois não os consideram soberanos e eles servem ao povo. Guy ajuda Maxime a se alistar no exército. Durante o treinamento, o terráqueo demonstra um excelente domínio das armas, o que surpreende tanto o amigo quanto o comando. Os dois homens passam muito tempo juntos e discutem a estrutura do mundo no planeta. Guy fala sobre como os estados vizinhos os tratam com ódio. Antes eles faziam parte do mesmo país com uma história comum, mas agora estão divididos. Maxime também passa muito tempo com Radha, e surgem sentimentos românticos entre eles. Um dia,
o grupo de Maxim recebe a tarefa de liderar um ataque e capturar rebeldes conhecidos como degenerados, reconhecidos por seus frequentes ataques epiléticos quando as torres são ativadas. Durante a operação, um dos rebeldes tenta matar o comandante do grupo, mas um terráqueo intervém a tempo de salvar o comandante. Ele também testemunha o interrogatório dos prisioneiros no papel de um guarda. Maxim percebe que os prisioneiros não são terroristas, mas pessoas comuns com suas próprias opiniões sobre a estrutura do Estado. Ele não concorda com o fato de que eles odeiam o país por causa do dinheiro. Enquanto isso, Funk informa a Stranik que descobriu o antigo prisioneiro no exército. O comandante da brigada confia a Maxim a última etapa de sua missão, ele deve executar os prisioneiros. Ele os leva para a floresta, mas os liberta no local. Quando Maxim retorna ao comandante Guy, ele tenta explicar a eles que sua ação é injusta, mas o líder do esquadrão não o ouve e atira várias vezes no terrestre. Nesse momento, os pais desconhecidos realizam uma reunião. Nessa reunião, o procuror insiste em uma operação militar em um estado vizinho, mas para que a invasão ocorra, eles precisam de um motivo. Os líderes concordam. A ocasião é um ataque a uma das torres. Um grupo de rebeldes encontra Maxim vivo, e seu corpo se recupera mais rápido do que o dos humanos normais, curando seus ferimentos. Um deles, um médico, não consegue acreditar em seus olhos, com ferimentos como aqueles, ele deveria ter morrido. Os membros da resistência explicam a Maxim que os pais desconhecidos não são salvadores, mas apenas conspiradores unidos para tomar o poder. Suas torres não são defesas contra ataques, mas transmissores que criam um sinal especial que coloca as pessoas em um estado de hipnose e as torna mais receptivas à propaganda do governo. Aqueles que conseguem resistir a essa transmissão sentem uma dor insuportável, seus cérebros resistem e não são afetados pelo sinal. Essas pessoas são minoria, e as autoridades as tratam como degeneradas e rebeldes, incitando a sociedade contra elas. Sua morte é procurada porque elas são capazes de manter o controle e representam uma ameaça para os que estão no poder. Além disso, de acordo com os rebeldes, a luta contra os degenerados permite que o governo desvie a atenção da população dos problemas internos, corrupção, pobreza etc. As torres são ativadas 2 vezes por dia, e as pessoas que não conseguem se adaptar à transmissão sofrem muito. Além disso, os veículos militares e de patrulha são equipados com dispositivos que afetam a população local. Os próprios degenerados explicam sua luta dizendo que resistem àqueles que ameaçam suas vidas. Seu objetivo não é per-se, eles estão apenas tentando sobreviver, aliviando o sofrimento diário. No início, os rebeldes não aceitam Maxim em seu círculo e até votam para eliminá-lo. No entanto, depois de saber que, além da simpatia, o terráqueo também é capaz de reduzir a dor causada pela transmissão, eles mudam de ideia. Aqueles que haviam votado para eliminar Maxim agora o veem como um aliado valioso. Os rebeldes decidem incluir o jovem em uma operação para destruir uma das torres. O grupo desconhece completamente que a operação foi organizada pelos pais desconhecidos como um pretexto para uma invasão. Durante o ataque às instalações, os rebeldes conseguem atingir seu objetivo, mas todos são mortos, o único sobrevivente acaba sendo Maxim. Também ficamos sabendo que um dos rebeldes era cúmplice dos pais desconhecidos e forneceu a eles todas as informações sobre as ações da milícia. Maxim retorna com Hadegai, onde faz algumas revelações chocantes para seus amigos. Seu companheiro não está disposto a acreditar no que ele diz, mas o aconselha a deixar a cidade e voltar para o lugar de onde veio. Apesar de sua discordância, ele é convidado a voltar depois de se estabelecer em seu novo lugar e tirar a irmã de lá. Hada, apesar de seus sentimentos por Maxim, também duvida de sua história. Nesse momento, os militares se infiltram no apartamento e prendem Maxim por participar do ataque à Torre Radiante. Enquanto está sob custódia, o terráqueo encontra Zeph, o primeiro habitante desse planeta que ele conhece e que o entregou às autoridades. Durante a conversa, é revelado que Zeph também se juntou à resistência. Enquanto isso, Stranik pede a procuror que lhe entregue o prisioneiro Maxim. Ele afirma que o prisioneiro não é apenas um compatriota, como os outros acreditam, mas um mutante que ele pretende investigar. Em troca, Stranik promete fornecer à procuror a primeira versão de um capacete de proteção contra a exposição à transmissão. Seu departamento está trabalhando atualmente no desenvolvimento desse meio de defesa. No entanto, seu interlocutor insiste em outro favor, ele pede que o trabalho para melhorar a potência dos transmissores seja suspenso.
Maxine e seus novos colegas, Zef e Vepra, são enviados para trabalhos forçados e eles precisam eliminar antigos robôs militares que sobraram de guerras anteriores. Procuror tenta descobrir por que Stranik está interessado em Maxine e descobre que o terráqueo não é afetado pelos sinais emitidos pelas torres de Sarax. Determinado a não aceitar as condições que havia proposto ao colega, Procuror ordena que o prisioneiro seja entregue a ele. Nesse momento, Maxine e Zef discutem a estratégia dos rebeldes para atacar as torres transmissoras. O terráqueo propõe não eliminar as instalações uma a uma, mas atacar o centro de onde os sinais são transmitidos para os repetidores. Em sua opinião, ataques isolados não fazem sentido. Zef fica furioso e decide contar a Maxine toda a verdade sobre as torres repetidoras. Segundo ele, elas não são apenas dispositivos para detectar degenerados e rebeldes, e não são ligadas 2 vezes por dia. As torres operam continuamente, mas com menos potência. Sob a influência de sua transmissão, as pessoas se tornam mais sensíveis às informações. Elas começam a acreditar em qualquer informação, seja ela proveniente do rádio, de jornais, de padres ou de funcionários do governo. As torres ajudam a inspirar os sentimentos certos nas pessoas, raiva, fúria ou admiração. Os únicos capazes de resistir ao poder da radiação são os degenerados. De acordo com Zef, toda a elite governante é degenerada, as autoridades devem ser capazes de pensar e analisar a situação. Os outros degenerados, que não fazem parte da elite governante, foram declarados inimigos do Estado. Maxine pergunta se há pelo menos 1000 pessoas no planeta que, como ele, não sentem os efeitos do sinal. Zef responde que há mutantes que vivem no sul de seu país e que, como Maxine, não sentem os sinais das torres transmissoras. Ele lhe diz que eles poderiam ajudá-lo, mas que o caminho para chegar lá é através de áreas minadas. Maxine então encontra um dos tanques robóticos autônomos e desativa os controles da máquina. Ele diz a seus amigos que está indo para o sul, mas Vepra tenta dissuadi-lo. O terráqueo então pergunta por que o verdadeiro propósito das torres não foi revelado à base rebelde. Seu interlocutor acha que é a liderança da resistência que está escondendo essa informação. Assim, quando eles tiverem poder sobre as torres, poderão usá-las a seu modo. Maxine diz que mesmo os novos líderes continuarão a enviar sinais para fins de propaganda. Ele transporta a máquina para o sul. Na fronteira, ele tem que parar perto de um bloqueio de estrada. Entre os soldados que param o tanque está seu amigo Guy. Maxine sequestra seu amigo e passa pela barreira. O veículo segue para o sul, passando pelos parques eólicos. Isso parece ser um símbolo de esperança para o resto do mundo e de que Machine pode derrubar ditadores brutais e libertar as pessoas. Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. Que escolha você acha que Maxine teve e como a história poderia ter terminado? Você é a alma do nosso canal. Graças a você, produzimos conteúdo interessante e útil. A melhor maneira de nos agradecer é compartilhar suas opiniões e comentários abaixo do vídeo.